Existe uma crença muito confortável no mundo da perfumaria de luxo, a de que o preço alto é sempre uma garantia de qualidade superior, que o frasco elegante, a embalagem sofisticada e o nome famoso são reflexo direto do que está dentro do vidro. É uma crença compreensível, porque a indústria passou décadas construindo exatamente essa associação. Mas quando você começa a observar com mais atenção, quando para de olhar para a vitrine e começa a prestar atenção no que realmente acontece com o perfume na sua pele ao longo do dia, algo interessante acontece. Você percebe que nem sempre o mais caro é o mais honesto, e que algumas das experiências olfativas mais sofisticadas e duradouras estão em marcas que nunca precisaram de um anúncio de televisão para se justificar. Este texto não é um ataque à indústria da perfumaria. A perfumaria é uma das formas mais antigas de arte aplicada que a humanidade conhece. É química, é botânica, é memória afetiva, é identidade. O que vamos explorar aqui é algo mais específico. A diferença entre marcas que investem seus recursos na composição do frasco, na fórmula em si, nos ingredientes, no trabalho do perfumista, e marcas que investem seus recursos na percepção do frasco, na campanha publicitária, no embaixador famoso, na ilusão cuidadosamente mantida de que o preço alto é suficiente para justificar a compra. Para o consumidor brasileiro, essa distinção é especialmente relevante. No Brasil, um perfume importado de luxo pode custar entre 800 e 4.000 reais, dependendo da marca e do tamanho. Estamos falando de um investimento real, não de uma compra impulsiva. E quando você investe esse valor em algo que se dissipa em 2 horas sem deixar rastro, ou que cheira exatamente igual ao que toda outra pessoa no evento está usando, a decepção tem um nome e um preço muito claros. Então vamos começar pelo começo. Vamos entender como a perfumaria funciona. O que diferencia uma composição genuinamente sofisticada de uma composição engenhosamente comercial. E depois, vamos examinar 5 marcas que, apesar da reputação construída, entregam menos do que prometem. E 5 marcas que, muitas vezes, sem o mesmo brilho de vitrine, entregam muito mais. A perfumaria moderna é dividida de forma simplificada em dois grandes territórios. O primeiro é o chamado mercado de massa ou mercado de designer, que inclui as grandes marcas globais: Dior, Chanel, Giorgio Armani, Lancôme, Victor and Rolf. Essas marcas existem dentro de conglomerados gigantescos como LVMH, Kering e Estée Lauder. E seus perfumes são desenvolvidos com objetivos comerciais muito claros: agradar ao maior número possível de pessoas, ter apelo imediato, ter longevidade de mercado e, acima de tudo, ser reconhecíveis. O segundo território é o chamado mercado niché ou nicho, onde estão casas menores, muitas vezes independentes, fundadas por perfumistas ou por figuras criativas com visões muito específicas. Esse mercado opera com volumes menores, distribuição limitada e, em muitos casos, com uma proporção muito maior de recursos alocados para a fórmula em si. A questão não é que um território seja automaticamente melhor que o outro. É que a promessa de cada um é diferente. E o problema começa quando uma marca de designer cobra preços de nicho sem entregar a filosofia de nicho. Vamos examinar isso caso a caso. A primeira marca que merece uma análise honesta é a Jo Malone London. Se você caminha por um shopping de alto padrão no Brasil, no Iguatemi de São Paulo, no Village Mall no Rio de Janeiro, você já encontrou a Jo Malone. A fita creme, a caixa preta, o visual que respira elegância britânica contida. É uma das marcas que melhor executam o que poderíamos chamar de branding de serenidade. A embalagem comunica que você está comprando algo sofisticado sem precisar gritar isso para o mundo. E funcionou. Por anos, funcionou muito bem. Mas aqui está o que vale a pena entender sobre a filosofia de composição da Jo Malone. As fragrâncias da marca são projetadas deliberadamente para serem lineares. Isso significa que elas se abrem de forma agradável, têm um desenvolvimento muito limitado ao longo do tempo e se dissipam com relativa rapidez. Essa não é uma falha técnica acidental. É uma decisão de design. A marca desenvolveu o conceito de combinação de fragrâncias. A ideia de que você pode e deve usar 2 ou 3 perfumes Jo Malone simultaneamente para criar seu próprio blend pessoal.
É uma ideia charmosa, com apelo criativo genuíno. Mas ela também tem uma consequência muito prática. Em vez de comprar uma fragrância completa, o consumidor é sutilmente encorajado a comprar duas ou três. Analistas especializados em composição de fragrâncias documentam consistentemente que as fórmulas da Jo Malone dependem fortemente de materiais sintéticos com conteúdo natural modesto. Isso não é necessariamente um problema. A perfumaria moderna usa sintéticos com muita inteligência e alguns dos ingredientes sintéticos mais sofisticados são mais precisos e sustentáveis do que seus equivalentes naturais. O problema é a relação entre o que você paga e o que recebe. Nos valores convertidos para o mercado brasileiro, um frasco de 100 ml da Jo Malone pode superar 1.200 wires. Por esse valor, você está adquirindo uma fragrância pensada para ser imediatamente agradável, moderadamente duradoura e estruturada para não surpreender. O que isso compra em termos de experiência olfativa real é substancialmente menor do que o preço sugere. A segunda marca é Tom Ford Beauty. Tom Ford entendeu algo muito fundamental sobre como os seres humanos se relacionam com objetos de desejo. O desejo em si vem de mais do que qualquer atributo técnico. Os frascos escuros, os nomes provocativos, os balcões com iluminação calculada, a sugestão permanente de que a pessoa que usa esse perfume habita um universo diferente. Tom Ford construiu um universo estético e colocou a perfumaria dentro dele como elemento central. Algumas fragrâncias Tom Ford são genuinamente excepcionais. Black Orchid é uma composição tecnicamente interessante. Tobacco Vanille tem uma riqueza que justifica parte de seu apelo. Mas o problema está na estrutura de preços, que trata cada frasco da linha como se ele pertencesse automaticamente à categoria de excelência, independentemente do que está dentro. A linha Private Blend é onde a lógica financeira se torna mais difícil de sustentar. Essas fragrâncias começam em preços que no mercado brasileiro superam facilmente 2.000 wires e podem ultrapassar 3.500 wires. Tom Ford Beauty pertence a Estée Lauder, um dos maiores conglomerados de beleza do mundo. A infraestrutura de produção da linha Private Blend compartilha recursos com operações de fragrâncias de mercado mais amplo. O que você está pagando acima de uma determinada linha de base de qualidade é pelo posicionamento, pela ficção cuidadosamente mantida de que este frasco é fundamentalmente diferente do que qualquer outro produto de luxo acessível. Um exercício interessante se você tiver acesso a uma loja especializada em nicho. Coloque um Tom Ford Private Blend lado a lado com uma fragrância de uma casa independente no mesmo patamar de preço. Com frequência você vai descobrir que a casa independente apresenta uma composição mais complexa, um desenvolvimento mais interessante ao longo das horas e um uso mais generoso de matérias-primas naturais. O que ela não vai ter é o nome Tom Ford, a estética Tom Ford e a certeza de que quem está ao seu lado no elevador vai reconhecer o que você está usando. Reconhecimento é um valor real. A pergunta que vale fazer é isso que você está efetivamente comprando? A terceira marca é a Chanel, e esta é, de longe, a análise mais delicada, porque a Chanel é genuinamente boa. Chanel No. 5 é um marco histórico da perfumaria mundial, uma composição que literalmente definiu o que o perfume feminino poderia ser quando foi lançada em 1921. Les Exclusifs contém artesanato real, fragrâncias com caráter e profundidade. A Chanel ganhou seu lugar na história da perfumaria, com trabalho legítimo. O problema não é a qualidade. O problema é o que a legitimidade histórica faz ao longo do tempo. Quando uma marca conquista uma posição de referência cultural, essa posição começa a vender por conta própria, independentemente do que está sendo produzido no presente. E a Chanel tornou-se extraordinariamente eficiente em vender a legitimidade conquistada em décadas anteriores, mais do que em construir legitimidade continuamente com cada novo lançamento. Para muitas consumidoras, especialmente aquelas que cresceram vendo mães e avós usando Chanel, a marca representa uma certeza em uma categoria que pode parecer desorientadora. Comprar Chanel é comprar a tranquilidade de ter feito a escolha certa, de ter o gosto confirmado por uma autoridade externa. Esse é um valor psicológico real e genuíno. Mas ele não é uma fragrância. É uma sensação de segurança embrulhada em um frasco de vidro.
As consumidoras que extraem o maior valor da Chanel são aquelas que realmente se apaixonaram por uma fragrância específica da casa, que compararam com alternativas e chegaram à conclusão de que aquela é a que mais corresponde à sua identidade olfativa. Essas pessoas estão pagando por um perfume. As demais estão pagando para que o logotipo faça o trabalho do gosto em seu lugar. A Chanel faz a elegância com maestria, mas confortável e mais interessante raramente são a mesma coisa. A quarta marca é a Dior. A Dior transformou a perfumaria de luxo em espetáculo global. As campanhas são cinematográficas. As embaixadoras são icônicas. Os frascos são imediatamente reconhecíveis. Entrar em uma loja Dior é entrar em uma narrativa de aspiração altamente produzida, onde o cenário, a iluminação e a comunicação visual já fizeram boa parte do trabalho antes de você sequer aproximar o nariz do borrifador. Esse nível de espetáculo tem um custo enorme de produção, e você está pagando por ele. As fragrâncias femininas mais famosas da Dior têm um cheiro inequivocamente luxuoso, mas elas também têm algo em comum. Cheiram igual a um número muito grande de outras pessoas. J'adore e Miss Dior, a família Poison são escolhas usadas por milhões de mulheres globalmente. E isso é uma decisão estratégica deliberada. O modelo de negócios da Dior depende de volume. Volume depende de apelo amplo. E apelo amplo em perfumaria tende a resultar em composições suaves, seguras e reconhecíveis, que não ofendem ninguém e, por isso, não distinguem ninguém. Para uma consumidora que passou anos desenvolvendo um senso genuíno de identidade própria e de gosto apurado, pagar preços de luxo para cheirar igual a um número muito grande de outras pessoas é uma forma específica de frustração. A Dior é excelente em vender aspiração. Aspiração e individualidade, no entanto, raramente têm muito em comum. A quinta análise é a que exige mais honestidade, porque se trata de uma casa que genuinamente mereceu sua reputação. A Maison Francis Kurkdjian. Francis Kurkdjian é um dos perfumistas mais tecnicamente precisos de sua geração. As fragrâncias da casa têm sofisticação real. O posicionamento como luxo francês moderno foi conquistado com trabalho, não fabricado com marketing. E então aconteceu o Baccarat Rouge 540. O Baccarat Rouge 540 tornou-se uma das fragrâncias mais instantaneamente reconhecíveis do planeta. E com esse reconhecimento veio algo que dificilmente pode ser revertido: a saturação. Hoje, o Baccarat Rouge 540 foi duplicado por centenas de versões alternativas, disponíveis a uma fração do preço original. Usar essa fragrância em 2025 significa usar algo que passou pelo ciclo completo de exclusividade, culto, reconhecimento mainstream, saturação e familiaridade ambiente. Pessoas que não usam perfume sabem como o Baccarat Rouge 540 cheira. Esse reconhecimento se transferiu para toda a casa. E no contexto da perfumaria de luxo, reconhecimento universal é quase o oposto do que se está comprando. Quando todos sabem, inclusive as pessoas que vendem duplicatas em farmácias, o que o preço está sustentando já não é descoberta ou artesanato. É acesso a um símbolo que foi decodificado por todos. A perfumaria da Maison Francis Kurkdjian continua sendo excepcional, mas a proposição de luxo silenciosamente se desfez. Agora chegamos ao outro lado dessa conversa. As casas que realmente justificam o que cobram. O que essas marcas têm em comum é algo difícil de fabricar: caráter genuíno. Elas não precisam de campanhas enormes, nem de embaixadores famosos. Elas têm algo mais raro e mais difícil de construir: fragrâncias que se revelam com o tempo, que desenvolvem personalidade na sua pele, que não precisam de explicação externa para se justificar. A primeira delas é a Guerlain. Fundada em 1828, a Guerlain tem 197 anos de história, e esse tempo resultou em algo específico: a casa sabe exatamente o que é. As fragrâncias Guerlain têm uma qualidade de conclusão que composições mais novas raramente atingem. Elas se desenvolvem, mudam, recompensam a paciência. Não é uma qualidade que funciona bem em um vídeo de 3 segundos, mas é precisamente o que distingue uma grande fragrância de um produto que apenas cheira bem. Mon Guerlain Intense apresenta uma construção de lavanda e baunilha que evita todos os clichês de ambas as notas.
Shalimar permanece uma das fragrâncias orientais mais estruturalmente belas já compostas. Uma lição de contenção e calor simultâneos. Insolence faz o que poucas fragrâncias conseguem com a violeta. É precisa, inteligente, sem ser antiquada. O dinheiro gasto em uma Guerlain vai para a composição em si, para o equilíbrio e para o caráter que décadas de conhecimento institucional produzem. A Guerlain raramente levanta a voz. Para quem já não precisa que ela levante, essa contenção é tudo. A segunda casa que merece atenção genuína é a Hermès. A Hermès faz algo que quase todas as outras marcas de luxo falham em executar. Torna a contenção opulenta. As fragrâncias são compostas para ficar próximas à pele, para sugerir em vez de anunciar, para ser descobertas pelas pessoas que se aproximam, em vez de declaradas para a sala inteira. Essa qualidade, confiança sem volume, é genuinamente rara em perfumaria e corresponde a algo que muitas pessoas passam anos desenvolvendo em si mesmas. Jean-Louis Guerlain descreveu esse tipo de fragrância como sillage intime, uma trilha pensada para quem está próximo. A Hermès construiu décadas de filosofia de composição em torno dessa ideia. Jour d'Hermès é um floral branco que consegue ser ao mesmo tempo moderno e atemporal, transparente sem ser raso. Tuile d'Hermès transforma gengibre e pimenta em algo inesperado e sofisticado. 24. Faubourg permanece uma das fragrâncias de flor branca mais elegantes da história. Um estudo sereno no que a transparência pode fazer quando construída sobre matérias-primas de qualidade real. Você paga pelo acabamento, pela precisão e pelo tipo de gosto que não precisa se anunciar. A terceira casa é a Serge Lutens, e esta é, de certa forma, a mais desafiadora para uma introdução. Serge Lutens, o criador, construiu sua carreira em fotografia, maquiagem e direção de arte antes de entrar na perfumaria. E ele trouxe para as fragrâncias a mesma filosofia: atmosfera, humor e uma recusa deliberada de ser imediatamente confortável. Essas não são fragrâncias projetadas para ser universalmente apreciadas no primeiro borrifo. São fragrâncias projetadas para permanecer, para se revelar lentamente, para significar algo diferente na segunda e na terceira vez que você as usa. Essa distinção importa muito para um público com gosto formado. Fragrâncias construídas para aprovação imediata tendem a ser fragrâncias construídas para insegurança. A necessidade de ser apreciado imediatamente, universalmente, sem questionamento. As fragrâncias de Serge Lutens partem de outro pressuposto. Elas assumem que você não precisa disso. São, nesse sentido, especificamente adultas. Féminité du Bois essencialmente criou a categoria oriental amadeirada para mulheres em 1992. Uma construção de cedro que pareceu genuinamente nova e que influenciou a perfumaria desde então. Arabi é uma fragrância de especiarias com calor e densidade incomuns. La Filha de Berlim é uma rosa com uma aresta, algo vivo e ligeiramente incisivo dentro das pétalas. Entre 900 e 1.500 dólares no mercado brasileiro, você está pagando por um ponto de vista que está se tornando cada vez mais difícil de encontrar. A quarta casa que merece reconhecimento genuíno é a Parfums de Nicolai. Patrícia de Nicolai é descendente de terceira geração dos Guerlain, uma das poucas mestras perfumistas mulheres trabalhando na França, e fundadora de uma casa que opera de forma completamente independente desde 1989. Sem capital de risco, sem conglomerado, sem reuniões de estratégia sobre como escalar o próximo best-seller global. Apenas uma perfumista trabalhando e tomando decisões com base no que cheira certo. É para a Parfums de Nicolai que muitos consumidores migram depois de se cansarem de pagar por nomes. Não existe aqui o que poderíamos chamar de taxa de hype. O orçamento de campanha não está embutido no preço. O que está, em seu lugar, é a concentração integral de recursos na fórmula. Qualidade das matérias-primas, precisão da composição, inteligência da construção. Fig Tea é um aquático verde que consegue cheirar ao mesmo tempo natural e elegante, sem cair no registro de sabonete ou shampoo, um equilíbrio genuinamente difícil de atingir. Odalisque é um floral limpo com estrutura e confiança, o tipo de fragrância que envelhece bem na pele e em quem a usa. Amber Cashmere. Intense é rico,
quente e complexo sem ser pesado. O tipo de âmbar que sente especificamente adulto. Nos valores do mercado brasileiro, esta é uma das demonstrações mais claras disponíveis de pagar pelo perfume em si, e não por tudo que está ao redor dele. A quinta casa é a BDK Parfums, e ela representa um tipo de descoberta específico. Uma marca genuinamente contemporânea que não se tornou genérica por isso. A maioria das casas de nicho modernas comete um de dois erros. Ou vai tão longe em território artístico que as fragrâncias se tornam difíceis de usar no cotidiano. Ou vai tão longe em direção à usabilidade que perde qualquer caráter distintivo. A BDK navega essa tensão com inteligência real. Rouge Smoking abre com um brilho de rosa e frutas vermelhas que facilmente poderia cair no registro doce e não o faz. Transforma-se em algo mais seco, mais complexo, mais interessante. Gris Charnel é uma construção de almíscar branco e madeira de caxemira, que consegue ser ao mesmo tempo moderna e quietamente sensual. O tipo de fragrância que faz as pessoas pararem para perguntar o que é sem conseguir identificá-la imediatamente. Velvet Tonka pega a querida quentura gourmande da fava tonka e a refina em algo sofisticado em vez de comestível. No mercado brasileiro, com preços entre 900 e 1.400 reais, a BDK entrega luxo moderno com identidade genuína, não apenas branding que funciona à distância. Ao olhar para essas 10 casas juntas, um padrão emerge com muita clareza. E é um padrão que provavelmente você já estava sentindo há algum tempo, mesmo sem ter as palavras exatas para ele. Os nomes mais reconhecidos não são necessariamente as experiências mais ricas. Os frascos mais caros não são necessariamente os mais honestos. E as casas que mais investem em te convencer de que são luxuosas, muitas vezes são aquelas que investem proporcionalmente menos no que está dentro do frasco. Isso não significa abandonar as marcas grandes automaticamente. Significa entrar em uma loja com olhos abertos. Significa testar uma fragrância na pele e esperar. Esperar 1 hora. Esperar 2. Observar o que acontece com a silage, com a profundidade, com o desenvolvimento. Perguntar: isso evolui ou simplesmente esmorece? Isso me distingue ou me funde em um perfume coletivo? No Brasil, onde o imposto de importação e os custos logísticos fazem com que qualquer frasco de luxo represente um investimento real, essa pergunta tem peso concreto. 1.500 gastos em um perfume que dura 2 horas e cheira igual ao de várias outras pessoas no mesmo evento é uma conta que não fecha. O mesmo valor gasto em uma Guerlain, em uma Hermès, em uma Parfums de Nicolai, fragrâncias com caráter, com desenvolvimento, com honestidade de composição, é um valor que você vai sentir na pele ao longo de anos. A perfumaria é, em última análise, uma das formas mais pessoais de expressão que existem. Ela fica na fronteira entre você e o mundo. Ela acompanha os momentos que você vai lembrar. Ela é memória antes de acontecer. Faz sentido que algo assim seja escolhido com atenção, com curiosidade e com a consciência de que o frasco bonito é um começo, não uma resposta. Você passou anos desenvolvendo o seu gosto. As fragrâncias que você usa deveriam refletir isso, não confirmar o orçamento de marketing de outra pessoa.